Bom, enfim, eu espero que esteja gravando. É a primeira vez que eu uso essa funcionalidade aqui do telefone, então espero que funcione. Eu tô falando aqui com vocês rapidinho porque eu acabei de sair de um atendimento e é muito importante, né? É muito interessante quando eu trago logo após o atendimento porque tá tudo muito fresco na minha mente. Eu sou psicóloga, sou terapeuta, para quem não me conhece. Eu só vou trazer uma história de uma terapia de casal que eu fiz na época que eu ainda era universitária. Então, né, ainda estava estudando e já queria atender na clínica. E eu lembro perfeitamente esse dia que eu cheguei super cansada porque eu era estudante, mas eu também trabalhava. E eu estava trabalhando naquele dia, comi rápido, peguei trem cheio, cheguei na faculdade super estressada, mas fui no banheiro, lavei o rosto, fiz um lanchinho e fui fazer esse atendimento junto com a professora supervisora do estágio. E naquele primeiro dia que eu olhei para aquele casal, eu já identifiquei que tinha ali uma questão muito forte em relação aos valores pessoais, no caso, né? Identificando, olhando para cada um deles, foi possível identificar rápido que eles tinham valores muito diferentes. E naquela primeira sessão, eu tive certeza que no final do acompanhamento terapêutico, eles iriam se separar. E é muito chato dizer isso, porque com o tempo a gente vai pegando uma experiência de acompanhar os casais. E esse casal a gente acompanhou durante acho que uns 4 ou 5 meses. E eu estava comentando agora com a minha paciente sobre essa questão, porque foi um caso assim bem emblemático. E vou fazer assim um breve resumo aqui do que foi a história deles, né? E também lembrando que eu estou fazendo esse resumo aqui, passando para vocês, porque era um estudo de caso e porque eles autorizaram. Após o acompanhamento, eles autorizaram que a gente fizesse um estudo de caso e uma divulgação do caso. Inclusive, o caso deles foi divulgado num congresso de psicologia, enfim. E aí, voltando, o que me despertou atenção maior para esse casal? Eram os desejos que eram totalmente incompatíveis. Totalmente. Eles estavam juntos há alguns anos, acho que uma média de 6, 7 anos que eles estavam juntos desde que se conheceram até o momento da sessão. Além disso, eles não tinham filhos, eles ficaram morando juntos durante um tempo antes de querer oficializar o casamento. Então, assim, eles tiveram tempo para conversar e para decidir o que eles queriam da vida. Só que eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. E isso é uma coisa que muitos casais ainda hoje eu vejo que tem essa dificuldade em alinhar os projetos de vida. Porque é o principal quando você resolve é, estar junto de alguém de uma maneira mais oficial, de uma maneira mais séria, com um compromisso maior, é importante que você tenha um alinhamento de projeto de vida com essa pessoa. E esse casal não tinha esse alinhamento. Pois bem, a questão dos valores que eu falei, né? Nela era muito forte o valor da liberdade. E nele era muito forte o valor da família, o valor das questões familiares, o valor do estar em família, né, dos vínculos familiares preservados. Ele vinha de uma família de origem italiana e ela vinha de uma família de origem brasileira mesmo. Então, ela tinha, na época, eu acho que 28 anos. Eles se conheceram, ele era um pouco mais velho, devia ter uns 31 e ela uns 28. Eles se conheceram com 20 e poucos, né? E aí, quando chegaram na sessão, já tinham quase 7 anos juntos. E aí, a questão principal da sessão era sobre filhos. Então, eles chegaram para a gente com essa demanda. A nossa demanda é a questão dos filhos. E aí, na primeira sessão, a gente já perguntou: mas o que traz vocês aqui, né? E aí ela falou: não, o que me traz aqui é que eu não desejo ter filho. E aí eu falei: bom, então isso é uma questão que
Se você não deseja ter filho, qual é a questão do casal, né? E ele falou, não, a minha questão, o que eu trago aqui é que eu quero ter no mínimo 3 filhos. E aí já ficou aquele climão, né? Ficou aquele climão e mesmo assim a gente foi conduzindo, foi entendendo quais eram as dificuldades de um, quais eram as possibilidades do outro, se eles já tinham conversado sobre isso em algum momento, né? Porque não existe meio filho. Filho é no mínimo um. Até isso eu lembro que a professora supervisora falou pra gente. E aí foram passando as sessões, eles iam trazendo as questões deles. Uma vez ela veio com... Era próximo do Dia das Mães, então ela veio muito emotiva, falando que acha muito bonito e tal. Só que não era sobre ela, não era algo que ela queria viver. Enfim, no meio disso tudo, chegamos aí no quarto, quinto mês de sessões e eu propus uma atividade para eles dois. E essa atividade foi a principal, assim, a gente já precisava ter um desenho do que seria o final daquele estudo, daquele desenvolvimento do casal. E eles estavam pedindo também para gente um retorno. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? A sala é uma sala tipo um consultório clínico, só que não tem maca, né? Tem o sofá, tem... Não sei se vocês conhecem o ambiente de uma sala clínica de terapia, né? Tem uma poltrona de mais ou menos 2 lugares, uma mesinha no centro, tapete, quadros, uma outra mesa grande, onde a gente precisa, às vezes, fazer algumas anotações com o paciente. Geralmente tem um lustre ou um abajur para ficar um ambiente mais acolhedor. Um cantinho onde tem água, relógio, lenços de papel, que às vezes é necessário. Nessa sala, inclusive, na mesa tinha uma gaveta grande, onde a gente colocava alguns materiais que a gente poderia usar para a sessão. E essa sala era utilizada também de forma multiuso, então era utilizada também para atendimento de casal, para atendimento individual, para atendimento familiar. Tinha algumas adaptações para atendimento de adolescente, criança, então era uma sala multiuso. E aí, nesse dia, eu lembro que eu levei de casa 2 quadrinhos meus, que inclusive eram da minha filha. Sabe aqueles quadrinhos branco pequeno que a criança desenha e apaga? Eu levei 2 quadrinhos desse e entreguei um na mão de cada um. Falei, hoje vocês vão sentar um de frente para o outro e vão fazer uma atividade bem simples, mas a gente precisa que vocês sejam bem sinceros com vocês mesmos. Não é sincero um com o outro, não. Sinceros com você. E essa atividade era o seguinte, vocês vão escrever aí nesse quadrinho como vocês se veem daqui a 5 anos, numa perspectiva de muita felicidade. O que deixaria você muito feliz daqui a 5 anos? Se você puder descrever uma cena, não precisa desenhar, é só você escrever a cena que vem na sua cabeça. E aí, qual foi a nossa surpresa? Que eles não sabiam que iam ter que mostrar um para o outro, né? Eles acharam que ia entregar para a gente ia fazer a nossa análise, mas não. A gente falou, olha, a gente vai descobrir aqui juntos quais foram as questões de um, quais foram as questões do outro, quais foram as decisões de um e do outro. E aí a gente falou, ó, terminou, terminei, fulana terminou, fulano terminou, terminamos. Agora vocês vão virar um para o outro para ver o que cada um escreveu. E aí vem a questão dos valores pessoais, né, que eu falei no começo. No quadro dele estava escrito a seguinte frase: o que eu enxergo... Ai, gente, eu fico emocionada sempre que eu lembro desse casal. Mas vamos lá, vou tentar finalizar sem chorar. Ele colocou: o que eu enxergo uma cena feliz daqui a 5 anos é uma ceia de Natal com uma mesa bem grande, com toda a família reunida, com os nossos filhos, com os amigos dos nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos sobrinhos e todo mundo muito feliz numa ceia de Natal. Essa foi a cena que ele colocou, né? Colocando assim nas palavras que agora eu me lembro, porque, gente, isso já faz muitos anos. Só de formada eu tenho 11 anos, né? Então, vamos lá.
E aí, no quadro dela, ela tinha escrito a seguinte frase: ter viajado para pelo menos 10 países, ter conhecido outras línguas, outras culturas, e eu me vejo com um mochilão viajando bem turistando bastante, com meu passaporte todo preenchido. E aí eles se olharam, né? Um leu o que o outro escreveu, eles se olharam e ambos começaram a chorar. Eles começaram a chorar, se abraçaram, e aí eles falaram: nossa, não dá, né? Para mim não dá. Esse plano de viagem não entra no meu roteiro, no meu roteiro de vida. E aí ela falou: e esse plano de ceia de Natal com a família reunida, com um monte de filho em volta da mesa, não entra no meu roteiro. Então, eles se amavam. A questão ali não era falta de amor, não era falta de carinho, não era problema sexual, não era falta de dinheiro, não era. A questão era valores incompatíveis. E aí eles eram muito amigos, eles eram tão amigos que eles decidiram abrir mão daquele casamento, eles decidiram abrir mão daquele projeto casamento que eles tinham construído juntos, porque o projeto Vida Futura não incluía o que o outro desejava para si. Então, esse é um dos diversos casos que a questão dos valores, ela pode sim vir a influenciar de maneira totalmente definitiva no sucesso ou no fracasso do seu relacionamento. Não tinha nada de errado com o valor dela da liberdade, assim como não tinha nada de errado com o valor dele das questões familiares, do seio familiar, do vínculo afetivo com a família. Não tinha nada de errado, mas um seria totalmente tóxico para o outro se continuassem investindo, insistindo naquele relacionamento, porque o que um queria era totalmente diferente do que o outro precisava e do que o outro desejava. Então eu trouxe esse caso para vocês, assim como eu já falei em alguns lugares. Eu sempre fico muito emocionada porque é onde a gente entende que a incompatibilidade de valores pode salvar um relacionamento e também pode prejudicar a felicidade das pessoas. E aí, depois que eu fiz esse atendimento, que eu conversei com essa paciente, no final dos atendimentos, né, a gente faz sempre um relato, algumas anotações, uma síntese do que pode, do que aquela sessão pode gerar, né? E todas as sessões sempre geram algo em mim. E essa sessão gerou em mim o desejo de fazer uma imersão para ensinar pessoas sobre o que é tóxico para você, o que é saudável para você, dentro do que você conhece sobre os seus valores pessoais. Depois eu vou passar mais informações sobre isso, mas eu queria trazer essa história para vocês, para contextualizar essa questão da importância de você conhecer os seus valores e da importância de você saber até onde realmente você consegue abrir mão e flexibilizar no relacionamento. É isso, gente. Um abraço.